Bem-vindos a mais um Rosebud Podcast. É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse novo episódio. E hoje a gente trouxe duas convidadas super, hiper, mega especiais para falar sobre um assunto igualmente especial e importante. Quero que vocês se apresentem, por favor. Luísa Pécora, criadora do Mulher do Cinema, e Joyce Paz, criadora do CinemaScope. Certo, então, oi, gente, eu sou a Luísa Pécora então, como você já meio que me apresentou, né? Mas enfim, eu sou a Pois é. criadora do Mulher no Cinema, que é um site só sobre filmes feitos por mulheres ou sobre mulheres. E eu sou criadora do Cinemascope, que é um site que já está há um bom tempinho no ar, já há 9 anos de trabalho. A gente tem canal no YouTube, a gente tem plataforma de cursos online. E a questão da mulher do cinema é uma questão importante para mim pessoalmente e profissionalmente também. Então, muitas das pautas abordadas pelo Cinemascope giram em torno desse assunto. Maravilha, pessoal. E a gente trouxe vocês hoje aqui para a gente falar sobre um assunto que a gente já está falando há algum tempo, já desde o início do ano, que é um assunto muito importante que precisa ser cada vez mais debatido, que é a mulher no cinema e a representatividade ou a falta dela. E eu queria iniciar a nossa conversa com uma pauta que está muito recente e vocês debateram bastante nas redes sociais, pelo que a gente pôde acompanhar, que é o fato do Oscar e a falta de indicadas mulheres no Oscar. E queria que vocês dissessem o que vocês pensam sobre isso e qual a importância de se debater esse assunto nos dias atuais e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Bom, posso começar? Pode. Fica à vontade. Bom, é assim, sempre que chega esse momento, essa temporada de premiações, né? De uns tempos para cá, ainda bem, a discussão da mulher no cinema tem sido central, né? E a questão racial, enfim, né? Muitas discussões. Mas de uns 5 anos para cá, a gente tem notado que o assunto ele está em pauta. E muito também dos comentários que eu escuto por aí giram em torno, enfim, as pessoas ficam revoltadas e tal com as premiações, que elas realmente são desiguais, né? Isso a gente vê, os números e as indicações não deixam a gente mentir. Mas uma coisa que pouco se fala e se discute, e as pessoas pensam de maneira geral, é que, na verdade, eu enxergo dessa maneira, pelo menos, né? As premiações, elas são meio que o topo do iceberg, assim, sabe? Digamos. Elas são a última etapa de um processo de desigualdade dentro dessa indústria que começa, assim, muito, muito, muito lá atrás. Então, na verdade, a questão da desigualdade e da falta de paridade de gênero nas premiações, elas são só uma resultante da própria indústria, né? Quando a gente vai pegar os números também da indústria, eles realmente estão de acordo com o que a gente vê nas premiações, assim, sabe? No final, as premiações, elas são, entre aspas, né, coerentes, porque o mercado é desigual, né? Então, essa desigualdade, ela se repete nessas premiações, enfim, na valorização desses trabalhos ou no reconhecimento desses trabalhos e tudo mais. Mas eu acho que coisas anteriores a isso, como por exemplo a questão das mulheres nas universidades de cinema, a questão do tipo de cargo que as mulheres ocupam, a questão do mercado, enfim, eu acho que poderiam ser tão discutidas quanto as premiações. É que as premiações acabam ficando mais visíveis ao olho nu, digamos, né? Porque são grandes eventos, né? Que todo mundo comenta, enfim, na época do Oscar tá todo mundo falando sobre isso e gera muito buzz e tudo mais. Mas pra gente, pelo menos, né? Eu e a Luísa, a gente acompanha e vive esse assunto diariamente. A gente meio que não se choca muito, assim, né? Quando a gente vê essas indicações, porque isso reflete desigualdade em várias etapas que precedem um filme ir para uma premiação. Uhum. Eu acho que, na verdade, várias questões, né? Assim, o Oscar, eu falo Oscar porque acaba sendo o que a gente mais está falando, né? Mas qualquer premiação poderia ser Cannes também, né? Acaba sendo algumas oportunidades anuais, assim, da gente falar sobre isso com mais, né? Tá mais na imprensa toda e tal, né? Vira mais um assunto constante, assim, né? E aí, assim, eu acho que tem algumas coisas, tudo isso que a Joyce falou, né, de como o Oscar reflete isso,
eu acho que deve ter, eu sempre falo isso, eu acho que deve ter mesmo pessoas que vão lá e votam, não vou votar nessa pessoa porque é mulher, eu não quero que ganhe, igual eu vi algumas dessas fichas de votação anônima que o Hollywood Reporter publica, né? E tinha um votante que era assim, eu acho Parasita melhor, mas não vou votar em Parasita porque eu acho que tem que ganhar filme americano, sei lá, uma coisa assim, sabe? Uma coisa assim, Um absurdo que vai dessa além. natureza. Um extra, assim, né? Um racismo, um machismo, um xenofobismo declarado, mas acho que tem também tudo isso que a Joyce falou, né? Da diferença que tem também na própria divulgação desses filmes, né? Porque se você tem basicamente, até que esse ano foi um pouco diferente pela exceção do Parasita, né? Mas em geral você tem os filmes americanos de grande orçamento, filmes comerciais, né? Que estão sendo considerados de fato pelo Oscar. E essa porcentagem nesses filmes aí é muito pequena de mulheres, né? Porque as mulheres em geral fazem filmes de orçamento menor, e aí filme de orçamento menor tem divulgação menor, então aí vai menos gente. É muito uma campanha política ali no Oscar também, né? É um negócio que gasta muito dinheiro e tal. Então, na verdade, a igualdade ali, eu acho que seria legal mesmo se o Oscar atuasse ativamente, digamos, para mudar isso, que acho que até eles tentam com essa questão de diversificar os membros, né? De chamar mais mulheres, pessoas de outros países e tal. Porque aí, se com esse estímulo deles, talvez é meio que eu sempre falo funil, né? Um pouco igual a Joyce falou iceberg, eu falo funil. Eu acho o Oscar tá a ponta do funil só. Mas recentemente eu mudei a metáfora, justamente num curso recente aí, que meio para espiral, assim, né? Se uma coisa puxa a outra e aí a espiral consegue ir andando, assim, né? O Oscar faz um movimento, mas a indústria também faz esse movimento e as duas coisas vão girando em torno de uma melhora, né? Mas se a única coisa que eu combato mais é essa ideia de que assim é só o Oscar o problema, né? O Oscar é parte do problema, não vai adiantar só resolver o Oscar, só você colocar a categoria diretora, por exemplo, que é o que muita gente sugere, né? O problema vai continuar existindo, então eu acho que tem que consertar o Oscar, mas ao mesmo tempo que se conserta todas essas outras coisas, né? Senão não vai consertar de fato, vai ser só um band-aid ali, mas não vai pegar fundo, né? E é uma loucura essa história dos membros votantes da academia, né? Porque isso não só não resolve no sentido de que também você pode, sei lá, de 10, vamos supor, né, no mundo imaginário, numa distopia, de 10 mil votantes, 7 mil são mulheres, exemplo. Pode até ser que sejam, né? Sei lá, se um dia as mulheres forem a maioria, os negros forem a maioria. Mas se você não tiver esses filmes indicados, isso nunca vai se refletir no Uhum. resultado. Tipo assim, É. então meio que essa ação sozinha ela não se sustenta, né? Uhum. Justamente. Acho que agora ainda bom, não sei se, não dá nem para saber se Parasita foi resultado disso, né? Porque foi tão um ponto fora da curva que a gente vai Sim, ter que ver como que vai nos anos. sim, Mas no caso de Mulheres e Negros começou tão desigual já, né? sim, Era tipo 90 e poucos por cento de homens brancos. Então, daí até, mesmo eles chamando de 50% todo ano, ainda eu não lembro o sim, número exato, mas ainda é muito pouco, né? sim. De mulheres e minorias. Então, tem isso, mas é sempre o que a gente sempre acaba citando, eu e a Joyce, que é o discurso da Viola Davis quando ela ganhou o Emmy de atriz de série dramática, né? Ela foi a primeira mulher negra ganhar nessa categoria, ela falou que o que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é a oportunidade, porque não tem Uhum. como ganhar M por papel que não existe, né? Então, um Sim. pouco isso a questão do Oscar também, não tem como você ganhar por filme que não existe, ou por filme que existe, mas não é tratado da mesma forma, né? Com a mesma divulgação, com o mesmo Sim. respeito, assim, né? Que os outros filmes. E dá para traçar um paralelo histórico, já que vocês estão falando que é um problema estrutural, dá para a gente relacionar esse fato recente do Oscar com que vocês, com o tema que vocês começam o curso de vocês sobre mulheres no cinema, que são as pioneiras, né? E Uhum. vocês conseguem identificar que os problemas de 100 anos atrás continuam se repetindo atualmente quando se trata de mulheres na direção, especificamente?
Sim, é porque acaba que, na verdade, principalmente quando a gente está falando de Hollywood, né? O que aconteceu foi um pouco isso que eu falei da questão do dinheiro, né? Quando o dinheiro entra, as mulheres saem. No começo da indústria, quando ela é pequena, né? Quando ela ainda ninguém sabe muito bem qual é o potencial dela, se vai dar dinheiro ou não vai, né? Os filmes não são tão caros, as mulheres estão muito presentes, mas quando vira uma coisa super atrativa para todo mundo e que custa muito caro e entra investimento, né, de Wall Street, vira grande estúdio, vira indústria mesmo, né? Aí as mulheres vão sendo tiradas desse trabalho e é justamente o que a gente tem hoje, né? E olha que esse ano que passou 2019, foi o recorde, né? Foi um dos melhores anos na presença das mulheres nos filmes de grande bilheteria, que é assim, 13%, né? Então, assim, é uma questão muito grande de não confiar mesmo esse tanto, de considerar as mulheres um risco, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito no curso, assim, como que essa imagem de que a mulher é um investimento arriscado por várias questões, né? O corpo não aguenta filmar, qualquer coisa vem, ou não entende nada de técnica, ou não sabe dirigir efeitos especiais e ação, só sabe romance documentário. Todos esses tipos de estereótipos interferem muito, né? E tem uma outra coisa também que tem a ver com essa história dos orçamentos, que não é coincidência, isso é uma realidade do Brasil e dos Estados Unidos, imagino que no geral a gente pode generalizar falar que é do mundo, não à toa na categoria de documentário, dos 5 filmes indicados, 4 eram dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, né? Porque documentário, via de regra, é uma modalidade de filme com menor orçamento, né? E aqui no Brasil mesmo, a maior presença das mulheres em documentários, assim, as melhores estatísticas nesse espaço, né, de ocupação das mulheres. Não é uma coincidência isso, né? Até no anúncio do Oscar, o Mark Ruffalo falou isso, né? Ah, É. nossa, muito legal, mas é muito sintomático também, né? É tão louco isso que até nas categorias de curta, tem 3 categorias de curta, né? Animação, live action e documentário. E a documentário também é que tem 4 dos 5 eram dirigidos por mulheres, e live action era que tinha menos também Uhum. diretoras, né? Então se reflete sempre Uhum. isso. E aí, quando a gente se depara com esse dado que você falou, de que foi um ano que teve um ano recorde de participação das mulheres nos filmes de maior orçamento, ainda assim, essas mulheres que conseguem se deparam com um outro problema, que é o fato de que, por elas serem mulheres e terem conseguido chegar a esse ponto, elas sofrem uma pressão da crítica e da sociedade que talvez homens naturalmente não sofreriam. Uhum. E, por exemplo, eu li essa semana que Aves de Rapina, acho que era 90, eu posso estar errado, mas 90% das críticas negativas ao filme eram feitas por críticos homens. E então meio que não torna a estreia dessa mulher num filme de alto orçamento uma ocasião bem complexa no sentido de que se um homem talvez dirigisse um filme que não fosse tão bem, tudo bem, ele teria outras chances, mas para uma mulher é mais complicado dela conseguir repetir esse feito mesmo tendo um desempenho ruim na estreia de um filme de baixo orçamento, ou eu estou falando besteira. Não, eu acho que é que tem várias coisas nessa questão, né? Eu não, assim, tem a questão de que realmente tem muito mais homem na crítica de cinema e isso é um Sim. problema, né? Deveria ser um espaço mais plural. Eu não acho necessariamente que porque eles são homens eles não gostariam de Aves de Rapina, mas tem uma questão no que acho que é o que você está falando aí, que é digamos, o escrutínio maior que um filme desse tem, né? Uhum. Porque se ela, que, na verdade, esse filme especificamente, eu tô até querendo entender melhor o que aconteceu, assim, eu tô tentando perguntar para umas pessoas, porque eu achei o filme super divertido, assim, super, sei lá, para mim é a mesma coisa que outros filmes de herói, não é meu estilo super, mas também não acho
muito diferente do que é aí, né? E eu não sei exatamente se houve uma. Eu li algumas pessoas falando que elas estavam muito nojentas, muito feias, elas eram anti-heroínas, esse tipo de coisa assim, né? Não vendia tão bem quanto uma heroína tipo Mulher Maravilha, assim, que é mais, sei lá, padrão, digamos, né? Então, o que isso é uma coisa interessante de estudar que ainda eu não tenho certeza o que aconteceu. Mas o que é difícil é que, assim, se esse filme, que eu acho que nem foi um fracasso exatamente, né? Ele só não foi tão bem quanto se esperava, digamos, né? Isso daí sempre deixa a gente muito desanimado, porque Hollywood você precisa falar 45 mil vezes e ainda assim não é suficiente de que você quer ver essas histórias, né? Então fica uma pressão muito grande na diretora, que Mulher Maravilha é muito esse exemplo, né? Uhum. Se não tivesse sido esse estouro que foi, talvez não só a carreira da diretora teria sido atrapalhada por isso, como assim, então tá vendo, não dá para ficar dando esses filmes para mulher, ninguém quer ver a heroína, só quer ver herói, porque não deu muito certo. E é um filme, né? Assim, não dá para basear toda a nossa concepção, tipo, a mulher tem que dirigir um filme e ainda representar não, né, o gênero inteiro dela, tipo, se ela fez, ela tem que poder errar, né? Esse é um ponto que falta muito, assim, o próprio, fica sempre uma pressão muito grande, né? Por exemplo, eu vi a diretora do Mulan falando isso, Sim. que ela está muito preocupada, assim, que se Mulan não for bem, ela pode estar fechando portas para outras diretoras. É um absurdo isso, né? É um absurdo Uhum. que a gente tenha porque é isso que você falou, né? Se entrar um Batman agora e for ruim, não fizer dinheiro, ou as críticas foram negativas, seja lá o que ruim for, né? No mês que vem tem Homem-Aranha, né? Daí no outro tem Homem de Ferro. Então aí tudo bem, né? E Nada tá certo, novo tem sob o que ser sol, né? assim. Não dá para um filme, como tem muito pouco, né? Fica essa pressão muito grande que não dá para um artista ter, né? Nos ombros, assim. E aí a gente também, eu que nem gosto muito desses filmes, vou ver na estreia para ajudar, para dar um dinheiro, para fica uma Aproveita e fica aí o causa, assim. convite a quem está ouvindo, assistam esses filmes Exato, na estreia. sempre. Porque é isso, é por esse medo que dá mesmo de voltar tantas casas para trás, de eles falarem, então, tá vendo? É isso, né? Porque meio que desde sei lá quando a gente tá já falando, nem é desde o Mulher Maravilha, né? Thelma e Louise. Não, agora tá provado que gostam. Aí Missão Madrinha de Casamento, aí Crepúsculo, aí Jogos Vorazes, toda vez acaba essa discussão, né? Assim, Uhum. é estranho. Inclusive, se você for ver até as entrevistas da Patty Jenkins, né, falando do novo Mulher Maravilha e da própria Nick Caro, né, do Mulan e tal, a Nick Caro chegou a comentar, né, o quão importante foi essa abertura que Maravilha proporcionou e o quanto foi um momento de tensão, sabe, se esse filme ia dar certo ou não, meio que para todo mundo, assim, porque era essa expectativa e esse peso nas costas, assim, as duas já falaram muito sobre isso, assim. Qualquer entrevista que você pegar, sempre tem esse comentário, assim, do como o filme foi meio que uma porta de entrada para muitas mulheres que estão dirigindo filmes nessa seara, assim, sabe? Mas é complicado, né? Uhum. E voltando para o assunto do curso que vocês ministram, vocês abordam a trajetória de diversas diretoras do universo do cinema, desde do início, como eu falei, com as pioneiras, mas também Catherine Bigelow, Ava DuVernay, e em que em que vocês basearam assim na pesquisa de vocês para abordar especificamente essas diretoras, assim, a importância delas, que deve ser divulgado para mais pessoas conhecerem o trabalho delas. Quando a gente sentou, posso começar? Claro. Quando a gente sentou para pensar o curso, a gente pensou numa coisa bem óbvia, né? Que foi o que a gente viveu, né, enquanto estudantes, e é o que a gente recebia de comentário das pessoas, né? Que é do tipo, estudei cinema, não necessariamente graduação, mas enfim, estudei cinema e nunca tinha o trabalho das mulheres na Uhum. filmografia indicada. O professor nunca falou de nenhuma diretora, nunca passou trecho de filme de diretora, etc e tal. E aí a nossa proposta foi muito simples, assim, né? Porque o que a gente está acostumado é conhecer as diretoras do tipo assim, Vardar, a única diretora da novela Vague, Helena Solberg, a única diretora do cinema novo. Elas sempre ficam nesse lugar da exceção, né?
e de fato elas foram exceções, mas o que a gente fez foi esse movimento contrário, né, de colocar elas num lugar de destaque, de protagonismo, e basicamente o nosso curso, ele é um curso de história do cinema, assim, só que a única diferença é que a gente usa o trabalho, a gente usa exclusivamente o trabalho dirigido por mulher, de mulheres diretoras, para contar a história do cinema. Então a gente consegue dar um curso de história do cinema, assim, desde 1895, 96, até Eva DuVernay, como você comentou, só que pautado no trabalho dessas mulheres. Isso só prova o quanto elas sempre estiveram nessa história, né? O quanto elas sempre foram parte importantíssima da história, só que quando a gente vai estudar, a gente não toma contato com essas trajetórias. Então, obviamente, os contextos das aulas, eles dialogam com questões relacionadas à mulher na sociedade, na indústria e tal. Tem essa especificidade, então não é um curso de história do cinema comum, porque tem esse recorte. Mas o curso, ele basicamente prova que dá para você dar um curso de história do cinema cobrindo, assim, cronologicamente, né? Períodos importantes e marcantes, usando só o trabalho de mulheres diretoras, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A Luísa sempre comenta, né, que as pessoas às vezes falam, nossa, agora o assunto tá bombando, as mulheres estão mandando ver, só que assim, sempre tiveram, né? Estão Estão chegando, chegando. Chegando é ótimo. Eu acho que super isso. A gente partiu muito dessa ideia cronológica mesmo que a Joyce falou e fomos contando a história do cinema pelas mulheres e muito, eu acho assim, pensando também nessa ideia de panorama, né? Sim, Porque sim. como a gente tem tão pouco, não dava para já focar em assim, não é que não dá, mas a gente não queria começar focando só em 3 ou em 4, né? Uhum. Porque justamente era a ideia de mostrar isso que ela falou, de que sempre estiveram e de que tem muitas. Eu acho que uma outra coisa que a gente também buscou muito foi mostrar a variedade do trabalho Uhum. delas. Então, a gente escolheu cineastas bem diferentes entre si também, porque uma outra coisa desses estereótipos que a gente estava falando, né? Ah, mulheres dirigem filmes delicados, então aí você bota uma Catherine Bigelow que faz filme de Uhum, guerra e uhum. ação e adora explodir, e faz filme sobre homens. Ah, o cinema, as mulheres estão chegando, aí você bota as pioneiras para mostrar que não, no 1896 tinha diretora fazendo. Ah, a mulher não entende de técnica, você manda, sei lá, você mostra o cinema experimental, a mulher não sei o quê. Então você vai colocando várias. O cinema brasileiro também Sim, tinha essa questão que a gente queria muito colocar, principalmente, que é Uhum. uma coisa que a Joyce trabalha muito, né? sim. Então tinha uma coisa de, assim, sabendo que a gente não poderia englobar tudo, que é um pouco a dor a Sim. nossa dor, assim, é essa. E também nas versões pockets do curso a gente tem que dar uma selecionada ainda maior, né? Mas de qualquer jeito, na versão Pocket também está contemplado tudo, todos os movimentos, né? Assim, eu diria, todos os módulos do curso de São Paulo estão contemplados no Pocket, e às vezes uma coisa que a gente faz muito também, que acho que aplaca um pouco a nossa dor, né? Uhum. A dor É da escolha, pensar né? que a dor da escolha é que a gente vê o curso muito como começo de alguma coisa para as Exato. Começo de uma pessoas e conversa, né? Um não convite, digamos. é um convite, a gente sempre fala a semente ali que vai ser Uhum. plantada é para dar uma referência, um norte, que às vezes que é isso, as pessoas não têm, né? Você vai tanto em curso quanto vou procurar na internet 10 filmes, nanã. Sempre você Uhum. tem os mesmos cineastas, né? Hitchcock, Kubrick, Uhum. Scorsese, Tarantino e tal. Então é um pouco, a gente pensa muito nesse trabalho de mostrar a diversidade das mulheres e todos os momentos que elas tiveram, e também que isso, acho que o nosso maior objetivo é meio esse, né, Sim, Joyce? Meio assim, dar o gostinho aí para as pessoas irem buscar, porque acaba sendo uma busca de cada pessoa mesmo, né? Uma exato. Uhum. coisa leva a outra e E também tal. uma coisa que a Luísa fala direto, eu concordo totalmente, é que assim, não é porque é mulher que você tem que gostar também, né? Uhum. Eu acho Uhum. que a variedade do trabalho delas é essa que é a beleza da coisa, né? Do tipo, você não precisa amar o filme ou o trabalho da pessoa só porque é uma mulher que tá dirigindo, mas porque inclusive tem diretoras que a gente prefere mais ou menos, assim, tem diretora que eu Uhum. amo e tem Claro. aluno que fala, nossa, pra mim foi demais, não deu, tipo, não é minha vibe, sabe? É, Isso acontece e é sim. completamente normal. Mas eu acho que a gente tem que ter essa possibilidade, essa oportunidade de olhar para esse mundo de trabalho que tem, né, das mulheres
e poder não ser assim, né? Do tipo, eu conheço 3 diretoras, assim, sabe? Então, que conheçam muitas e gostem menos de uma, mais de outra, enfim, se identifiquem com uma estética X ou Y, ou com um tema assim assado, sabe? Mas eu acho que as pessoas têm que ter oportunidade de ter esse repertório expandido para poder fazer, inclusive, essas escolhas, entendeu? De acordo com a afinidade delas e tudo mais. Com certeza, Exato. com certeza. E aproveitando que você comentou sobre o curso e a versão pocket do curso, se você está gostando desse assunto, desse podcast, a versão pocket do curso Mulheres no Cinema vai chegar pela primeira vez em Fortaleza em maio e as inscrições já estão abertas lá no site da Rosebud. O link vai estar aqui na descrição e vai ser um pouco maior que a versão que a gente fez aqui no Rio de Janeiro. Em janeiro vai ter um módulo a mais, né? Sobre diretoras pelo mundo, né? Por que vocês sentiram a necessidade de incluir esse módulo, né, nessa versão Pocket de Fortaleza? Na verdade, assim, como a gente falou, né? A gente tem muito sofrimento nessa coisa da escolha e essa aula a gente já percebeu algumas vezes que ela é muito importante, né? Porque é aquilo, não tem como contemplar tudo, o mundo é muito grande, né? E a gente ainda vai lá desde 1896 até hoje. Mas uma coisa que a gente percebe é que às vezes, é um pouco até com o que a gente estava falando, às vezes é melhor você. A gente não colocou no Rio porque a gente achou que não ia dar tempo de se aprofundar o suficiente. E realmente não ia, Mas né? Porque tinha menos horas também. não ia. Assim. Isso, porque tinha literalmente menos tempo, né? E aí a gente achou melhor fazer, não colocar a aula. Mas aí a gente, porque uma coisa que a gente faz também, né, a gente já fez 3 edições, 2 edições em São Paulo, uma versão Pocket em São Paulo, uma versão Pocket no Rio com vocês, e a gente escuta muito os alunos, assim, do feedback que eles dão, a gente aumenta ou diminui e tal, e o pessoal do Rio comentou que seria legal conhecer diretoras de outros lugares, porque acaba que o curso foca muito em Europa, Estados Unidos e Brasil, Sim. né? Uhum. Então, como a gente tinha a oportunidade de ter umas horas a mais em Fortaleza, porque inclusive é num feriado, né? Seria ótimo que as pessoas já fizessem esse save the date aí no feriado do dia 1º. Então a gente pôde incluir, né? E, inclusive eu queria comentar que Fortaleza é a primeira cidade fora do Sudeste, né, a Olha que receber. Tem essa Isso que é exclusividade muito aí legal. também, sim. Uau, máximo. E aí, no caso, nesse módulo Cineasta pelo Mundo, a gente só, a título de curiosidade, a gente fala de uma cineasta africana, uma da América Latina, né? No caso, Argentina, América Latina sem ser Brasil, uma da Ásia, e eu esqueci a outra agora. E Oriente Oriente Médio Médio, também. desculpa, e Oriente Médio. Então, é legal, porque mesmo sendo uma diretora só de cada um desses lugares, já dá pra. Aquela ideia que a Luísa sempre fala que eu adoro, que é dos slides semente, né? Eu acho que essa aula especificamente é uma aula semente, assim. Porque na verdade, assim, se você quiser fazer um curso sobre cada diretora citada nesse curso Sim, nosso, você Uhum. totalmente pode, sim. assim, né? Então, acho que a gente tenta, isso, falar de algumas que representam de alguma forma, ou são mais famosas, ou acabaram de fazer um filme importante que as pessoas estão a fim de saber mais sobre ela, enfim, né? Ou uma pessoa tipo a Lucrécia Martel, Sim. por exemplo, que, né, tem uma história já bem grande na carreira. Então a gente vai escolhendo um pouco. Tem diferentes critérios, mas acho que sempre também tentando essa ideia de complementar uma outra, Sim, né? sim. Assim, e sempre ouvindo muito o que as pessoas falam pra gente, assim, também, né? Enfim, do que faltou, do que seria legal colocar, de se foi cansativo ou não foi, né? Então, o curso no Rio foi muito bom também. Aliás, foi maravilhoso e acho que ajudou também a gente a Formatar, né? moldar o Sim. pocket ainda melhor, né? Então, a gente vai ganhando muita experiência, assim, conforme as pessoas vão falando pra gente, É né? um curso bem dinâmico, né? Acho que nenhuma edição foi igual a outra, assim. A gente sempre Né? Não. mudou alguma coisa. Então, gente, esse E porque curso. é uma pesquisa que continua acontecendo também, Uhum. né? Total. Então, às vezes a gente consegue um material novo. Agora tem uma Uhum. cópia de qualidade do filme da Zora Neale Hurston para passar. Uhum. Então a gente passa, né? É uma coisa que a gente está bem atenta assim a ir sempre melhorando mesmo, Sim. né?
Então, gente, esse curso é imperdível. Se você é de Fortaleza ou Redondezas, save the date aí, 1, 2 e 3 de maio. Vale super a pena e o link para a inscrição está aqui na descrição. E se você tem interesse em ter esse curso no seu estado e tiver alguma maneira de ajudar a gente a levar ele, entre em contato com a gente. Quem sabe a gente não leva esse curso para a sua cidade também. Isso é incrível. Agora, meninas, para terminar o podcast, assim, muitas pessoas que procuram o curso de vocês são mulheres adentrando no mercado de trabalho de cinema, e quer conhecer um pouco esse cenário sob a perspectiva das mulheres. Então, se vocês puderem dar uma dica para quem quer entrar nesse meio do cinema, que ainda, infelizmente, é mais difícil do que para os homens, que dica vocês poderiam dar para elas? Olha, minha dica eu acho que é um pouco. Eu não sou uma pessoa que trabalha no cinema, mas eu mesmo acho que posso falar um pouco pela Joyce até. Tenho encontrado muita força mesmo, muita realização assim em parcerias com outras mulheres também, Uhum. né? Então, por Uhum. exemplo, eu tinha lá o Mulher de Cinema, já estava fazendo um documentário sobre Mulher de Cinema, ela me procurou e desse contato muito básico, na Sim, verdade, né? A gente está aqui fazendo esse curso e viajando para vários lugares e falando sobre isso. Então, acho que assim, talvez eu não sei se sozinha eu teria conseguido, sabe, fazer tudo isso e trocar. Aliás, eu acho que eu não teria conseguido mesmo, não nesse formato, né? Porque a gente uniu muito as forças. sim, Então, eu acho que no cinema, para quem isso no nosso caso é jornalismo, é curso e tal, mas eu acho que no cinema é um pouco assim também, né? muito. Você pega uma força assim de encontrar outras pessoas que estão meio que querendo fazer a mesma coisa que você, né? Então, eu acho que esse seria o meu conselho, assim, a minha dica, tentar achar outras pessoas. Também não precisa ser só mulheres, né? Mas acho que nas mulheres que já vão estar pensando, vão estar meio passando a mesma coisa que você, mas encontrar parceiros, Sim. assim, que sejam legais e que estejam a fim de fazer, né? Isso é bem importante. Tentar se cercar de pessoas que têm as mesmas visões e, enfim, visão de mundo, de cinema, que você que tem habilidades complementares e a gente nunca consegue fazer as coisas sozinho, ainda mais no meio como o cinema, né? Que é um meio muito coletivo, apesar de as pessoas não levarem isso muito a sério às vezes. Mas é muito bom a gente se cercar de pessoas que vão agregar na nossa trajetória, né? Então, sei lá, de repente montar um coletivo, o que eu tenho visto muito é de jovens filmmakers, assim, fotógrafas, enfim, pessoas que eu conheci aí na vida, são meninas montando os próprios coletivos para fazer os próprios curtas, um vídeo institucional que seja, entendeu? Não importa o produto. Mas meninas jovens, assim, já que estão se juntando para fazer coisas, se ajudando. Eu acho que é por aí o caminho mesmo, né? Essa parceria minha e da Luísa nasceu muito disso, assim, várias outras coisas, até o meu próprio documentário, né? Que não tem só mulheres, né? Tem homens também, mas majoritariamente formado por mulheres. Aconteceu muito dessas parcerias, assim, seja com produtoras, né? Seja com profissionais independentes, enfim. Todo mundo trabalhando junto em prol de uma ideia em comum, né? Exato. Joyce, Luísa, eu nem sei como agradecer vocês. Olha, eu aprendo muito sempre que a gente conversa. E eu também convido a todos os homens que quiserem participar do Sim, curso, vale super a pena, se Sim, aprende isso é muito demais. sim. importante. É permitido, viu, gente? É muito, inclusive, É, é muito bem-vindo, inclusive. A Sim. gente sim, é gosta ótimo. muito quando tem, Que as pessoas ficam, às vezes, quando a Sim. gente faz a comunicação dos cursos e divulgação e tudo mais, as pessoas ficam um pouco com uma ideia de que os Uhum, homens não pode, né? Ou que, enfim, mas uhum. ao contrário disso, Não, pelo a gente contrário, a gente quer que o maior número de pessoas tenha acesso a com essa certeza, informação, a isso. isso com tudo, que quanto certeza, mais pessoas souber, com melhor. certeza. Então, E são muito, e todos super muito combatendo convidados. essa ideia de que só as mulheres vão gostar dos filmes de mulheres, né? É Não, universal o negócio. Venham, com vocês vão certeza. É adorar. Sim. cinema. E, inclusive, o curso do É Rio bateu o cinema. recorde de homens, né, na turma. A gente, parabéns para os Verdade. cariocas, a gente ficou bastante feliz e foi incrível. Parabéns. Ótimo. Muito bom, gente. Gente, muito obrigado.
pelo tempo de vocês e por você ter compartilhado essa informação com a gente. Eu tô doido para chegar logo maio e a gente se encontrar de novo para fazer esse curso, que é sempre incrível. E eu espero que seja o segundo de muitos. Com certeza. Sim. Fazer uma turnê. E que esse curso rode o Brasil inteiro. Fazer uma turnê. De Mulheres no Cinema. Vamos Com certeza, ia ser incrível. Ia ser incrível. Vamos levar esse. Obrigada pelo apoio de vocês, que a gente é muito fã. Muito fã. Nada, a gente que agradece de poder estar participando junto. Rosebud, CinemaScope, Mulher do Cinema, pode contar com a gente o que vocês precisarem. Obrigadão, tá, gente? Obrigada a você. Até a próxima. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.